Bom dia! O Jornal da Saúde de hoje irá falar sobre a dengue. Dengue é a enfermidade causada pelo vírus da dengue, um arbovírus, da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, que inclui 4 tipos imunológicos, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. A infecção por um deles dá proteção permanente para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros 3. Atualmente, a dengue é a arbovirose mais comum que atinge o homem, sendo responsável por cerca de 100 milhões de casos por ano, em população de risco de 2,5 a 3 bilhões de seres humanos. A febre hemorrágica da dengue, FHD, e síndrome de choque de dengue, SCD, atinge pelo menos 500 mil pessoas por ano, apresentando taxa de mortalidade de até 10% para pacientes hospitalizados e 30% para pacientes não tratados. Agora o repórter Pedro irá explicar sobre o mosquito da dengue. O único mosquito desses em toda a sua vida pode contaminar até 300 pessoas. A transmissão se faz pela picada da fêmea contaminada do mosquito Aedes aegypti, pois o macho se alimenta apenas de seiva de plantas. No Brasil ocorre com maior frequência o Aedes aegypti. Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação. A transmissão mecânica também é possível quando o repasto é interrompido e o mosquito imediatamente se alimenta num hospedeiro susceptível próximo. Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem de fontes de água ou alimento. Agora o repórter Everton vai falar sobre imunização. Quando uma pessoa é contaminada por um dos 4 tipos de vírus, torna-se imune a todos os tipos de vírus durante alguns meses e, posteriormente, mantém-se imune pelo resto da vida ao tipo pelo qual foi contaminado. Se voltar a ter dengue, dessa vez um dos outros 3 tipos de vírus, há uma probabilidade maior que a doença seja mais grave que a anterior, mas não é obrigatório que a doença aconteça. A classificação 1, 2, 3 e 4 não tem qualquer relação com a gravidade da doença. Diz respeito à ordem da descoberta do vírus. Cerca de 90% dos casos de dengue hemorrágica ocorrem em pessoas anteriormente contaminadas por um dos outros 4 tipos de vírus. Agora nós iremos falar sobre alguns tipos de dengue. A infecção inaparente. A pessoa está infectada pelo vírus, mas não apresenta nenhum sintoma. A grande maioria das infecções da dengue não apresenta sintomas. Acredita-se que de cada 10 pessoas infectadas, apenas 1 ou 2 ficam doentes. Dengue clássica. A dengue clássica é a forma mais leve da doença e assemelha-se à gripe. Geralmente inicia de uma hora para a outra e dura entre 5 a 7 dias. A pessoa infectada tem febre alta, 39 a 40 graus, dor de cabeça, cansaço e dor musculares, e dor nas articulações, indisposição, enjoos, vômitos e manchas vermelhas na pele, dor abdominal, principalmente em crianças, entre outros sintomas. Dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica é uma doença grave que se caracteriza por alterações da coagulação sanguínea da pessoa infectada. Inicialmente, se assemelha à dengue clássica, mas após o 3º ou 4º dia da evolução da doença, surgem hemorragias em virtude do sangramento de pequenos vasos no pelo e nos órgãos internos. A dengue hemorrágica pode provocar hemorragias nasais, gengivais, urinárias, gastrointestinais ou uterinais. Na dengue hemorrágica, assim que os sintomas de febre acabam, a pressão arterial do doente cai, o que pode gerar tontura, queda e choque. Se a doença não for tratada com rapidez, pode levar à morte. Síndrome de choque da dengue. Esta é a mais séria apresentação da dengue e se caracteriza por uma grande queda ou ausência de pressão arterial. A pessoa cometida pela doença apresenta um pulso quase imperceptível, inquietação, palidez e perda de consciência. Nesse tipo de apresentação da doença, há registro de várias complicações como alterações neurológicas, problemas cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, hemorragia digestiva e derrame pleural. Entre as principais manifestações neurológicas destacam-se delírio, sonolência, depressão, coma, irritabilidade extrema, psicose, demência, amnésia, paralisia e sinais de meningite. Se a doença não for tratada com rapidez, pode ser levada à morte. Agora o repórter Cassiano irá falar sobre o tratamento da dengue.
O paciente é aconselhado pelo médico a ficar em repouso e beber líquidos. É importante então evitar a automedicação porque pode ser perigosa, já que a prescrição médica desaconselha usar remédios à base do ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não esteroides, normalmente usados para a febre porque eles facilitam a hemorragia. Contudo, caso o nível de plaquetas desça abaixo do nível funcional mínimo, trombocitopenia, justifica-se a transfusão dos elementos contra outros medicamentos ou vacinas para a cura ainda não existente. Agora nós vamos falar sobre os desenvolvimentos das vacinas. Ainda não há vacinas comercialmente disponíveis para a dengue, mas a comunidade científica internacional e brasileira está trabalhando firme neste propósito. A dengue, com 4 vírus identificados até o momento, em um desafio para os pesquisadores, pois a sua vacina é mais complexa que as demais. É necessário fazer uma combinação de todos os vírus para que se obtenha um imunizante realmente eficaz contra a doença. Pesquisadores da Tailândia estão testando uma vacina para a dengue em 3.000 e 5.000 voluntários, após terem obtido sucesso com testes com animais, e um pequeno grupo de voluntários humanos. Diversas outras vacinas candidatas estão entrando na fase 1 ou 2 das pesquisas. O Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, anunciou que em 2012 estará disponível uma vacina para os 4 tipos da dengue. Bom, então hoje foi mais um Jornal Saúde e falamos hoje sobre a dengue. Então é isso. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Fátima Bernardo. Boa noite, Léo Bonner. E plaquetopenia devem ser reidratados e permanecer Não. Por quê? Cara, me enredei? Cara, mas eu não quero ficar gravando. De novo. De novo. Tá? Vamos de novo? Vamos, cara. Quando uma pessoa é contaminada... São os não esteroides, normalmente usados para febre porque isso facilita a hemorragia. O paciente é aconselhado pelo médico a ficar em repouso e beber líquidos. O paciente é aconselhado pelo médico a ficar em... Bom dia. Começa hoje. Bom dia. Bom dia. Caguei. Bom dia. Bom dia, Fátima. Bom dia. Bom dia, Léo. Opa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Em população de risco por população. Agora, com exclusividade, o nosso... Bom, então estamos acabando agora, mas... Peraí. Pior. Tá, Bernardo. Agora, o nosso repórter Pedro... Agora, o Pedro explicará... Opa, é um repórter... Bom dia. Ah, tu tem que falar. Apresentação? É. Cansa a canção, declarando meu amor do fundo do coração. Não quero nunca mais saber de uma porcaria. Entreguei meu coração, amor, igual se não tem.